Olá, princesas do meu coração! Hoje é um dia muito feliz. Finalmente o outono começou e a frente fria que prometeram que ia chegar aqui no estado chegou. Então tá um diazinho bem gostoso. Mas como vocês sabem, eu escolho os meus looks baseados no livro que falaremos hoje. Então aqui temos Se Essa Rua Fosse Minha, o último lançamento da Natália Ávila. E tenho vários pontinhos para comentar sobre esse livro, mas primeiro eu vou mostrar para vocês essa ediçãozinha linda. Olha só, aqui temos a capa, ilustradíssima, veio com um card, que é a mesma ilustração da capa, né? E aqui atrás tem uma frase do livro. A lombada dele é só verdinha, sem grandes firulas, e a parte de trás é assim, rosinha, que eu não, sinceramente, não sei de onde veio a ideia de, né, fazer uma capa, uma lombada, tudo em tons de verde e tal, essa coisa mais sóbria, mais natureza, e aí vem a parte de trás, pra! Assim, eu até entenderia, eu até entendo as partes em aquarela, né, porque o livro tem essa coisa da aquarela, mas eu ainda assim acho que rosa não foi a melhor opção para esse projeto gráfico. Enfim, nada que altere a experiência que você vai ter com o livro, né, até porque é a parte de trás, não é nem a capa. Temos orelha com plantinhas e coisinhas. Essa primeira página é linda, que me fez pensar que, e se vem uma história inspirada no Cupido por aí, hein, Dona Natália? Adoraria ler. E aqui a gente começa com a música do Se Essa Rua Fosse Minha, eu mandava ladrilhar. Enfim, e aqui, assim que são os inícios de capítulo. Aqui vocês já conseguem ver como é que é a diagramação, ela é bem confortável, a fonte é grande e por isso que a história passa tão rápido. Esse livro é uma novela, né? Ele não chega a ser um romance, então são só 165 páginas e conta a história da Isabel, a nossa protagonista. Vou fazer um pequeno resuminho, né, uma sinopse pra vocês. E vale lembrar que esse vídeo não vai ter spoilers, tá bom? Então, Isabel é uma vestibulanda de família de médicos e tem toda essa pressão sobre ela para que ela seja médica, principalmente do pai. A gente não tem muito da mãe dela no decorrer do livro. Só que ela não é muito de biomédicas, ela não tá muito afim de ser médica. E aí a relação dela com os pais vai decaindo cada vez mais. Porque ela sente que eles não entendem ela, sente que não adianta conversar, que não vai fazer progresso, sabe? E aí ela começa a mudar a rotina de maneira a ficar menos tempo possível com os pais. Então ela sai de casa pra escola muito mais cedo do que precisaria e ela vai não necessariamente dormir, mas tipo, fica dentro do quarto dela à noite bem mais cedo do que precisaria também pra ter um pouco menos de interação, porque ela se sente ansiosa, porque ela tem medo, porque ela fica nervosa, e isso eu falo já transpassando um pouco da minha experiência de vida com o livro, porque eu já tive essa fase em que a minha relação com meus pais estava completamente destruída e realmente usar uma palavra forte, né? Mas enfim, não tava muito boa. E aí, realmente, eu fazia essa coisa de me isolar o máximo possível. Voltando. E aí, em um desses dias que ela tá chateada com tudo isso, antes de ir pra escola, ela vai no bosque chamado Solidão. Então ela tá lá dentro do bosque e começa a chover. E aí ela tá lá e chora e chuva, e chora e chuva, e lamenta. E aí, do nada, ela é abraçada por um fucking anjo. Pois é, gente, realismo mágico, muito prazer. Rola ali um diálogo, né? Ele leva ela pra dentro de uma gruta que é onde ele mora. Até o momento que ela percebe o quanto tudo aquilo é um absurdo e ela sai correndo.
E aí, muitas confusões, eles se reencontram e brigam e não sei o quê. E você fica naquela de, meu Deus, se beijem, porque é sobre isso. Quem já leu alguma coisa escrita pela Natália sabe que ela tem um jeito bem poético de expressar, principalmente aqui, que é uma narração em primeira pessoa, né? Primeira pessoa da Isabel. Não tem mudança de POV, é só a Isabel mesmo. E o jeito que ela descreve as outras pessoas, ou que ela descreve os ambientes, é sempre cheio de figuras de linguagem, sempre muito poético. E é um negócio que eu gosto bastante de ler. Mas nesse livro aqui, eu não sei se é o momento que eu tô passando, ou não sei se é uma temática, né? Se tudo que a Isabel tava passando é uma temática que me deixa um pouquinho irritada. Porque eu acho um absurdo quando os pais ou pessoas no geral ficam tentando determinar o que as pessoas têm que fazer da vida delas. E aí, já é um cenário que me dá raiva. Então teve alguns momentos que essa narrativa floreada me incomodou um pouquinho, mas eu entendo que isso é uma questão muito mais minha do que da obra em si, sabe? E eu entendo também que com esse livro a Natália estava visando um público um pouco mais jovem do que com Era de Sombras e Lembranças, que é o outro trabalho dela que eu já li. Ainda não li Falsificadores de Mapas, me perdoem, mas pretendo ler em breve, tá bom? Eu quero ter toda a coleçãozinha aqui na minha estante. E então, eu entendo que eu não sou tanto assim o público, sabe? Um ponto que eu fiquei surpresa é que essa roupinha que a Isabel tá é o uniforme dela da escola. E a história se passa no Rio de Janeiro. Então imagina o calor que essa menina e todos os outros alunos devem passar, tá de camisa social e blazer na aula. Eu, não na aula em si, né? Porque um colégio que exige esse uniforme com certeza tem ar-condicionado. Mas durante o caminho, tipo, a ida para a escola e a volta da escola, ok, que você pode tirar o blazer. Mas ainda assim, tipo, por que Rio de Janeiro? Sabe? Provavelmente existe algum colégio que seja assim no Rio de Janeiro, mas me parece muito fora da realidade. Eu já morro de calor usando calça, eu nem moro no Rio de Janeiro. Imagina as pessoas, né? Imagina essa vida. Mas enfim, é um uniforme lindinho para ser desenhado. Isso concordo. Concordo que a estética não deixa a desejar, tá bom? Se você tá gostando dessa análise, dessa resenha até agora, deixa o like aqui embaixo, se inscreva nesse canalzinho lindo, porque eu sempre trago vídeos nesse estilo. São mais ou menos 2 por mês. E tem os vídeos que eu falo das minhas leituras mais por cima também, né? Então, seja muito bem-vindo às minhas galáxias, caso você seja uma pessoinha nova que está aparecendo por aqui. Agora, falando um pouco sobre personagens, eu vou destacar os nossos dois pontos principais, que são a Isabel e o Sam, ou Sam, que pra mim é diminutivo de Samuel. Não consigo ver Sam como um nome inteiro. Como eu já disse, a Isabel é uma vestibulanda que tá sofrendo pressão pra ser médica, apesar dela não tá muito afim, né? E ela, a gente consegue observar como ela evolui, o jeito de lidar com isso com o passar da história. Então a gente vê sim ela saindo de um lugar de casulo, sabe? De se esconder muito das coisas, de evitar conflitos, até o momento em que ela realmente vai tomando as rédeas da própria vida. E esse é um tipo de evolução que eu gosto em personagens no geral. Principalmente porque, tá, a gente tem um romancezinho ali, a gente tem, mas tem várias outras coisas acontecendo durante a narrativa. A começar pelo babaca do Matheus, eu acho que era Matheus, né? Que quem lê o livro sabe do que eu tô falando, né? E eu tenho pra mim que a Isabel criança era uma garota muito alegre, que adorava a natureza e muito extrovertida, que corria muito e gostava de brincar fora de casa, em lugares tipo o Bosque Solidão, que ela conhecia desde pequena, apesar de já não ir lá há muito tempo. E eu criei essa imagem dela pra mim, porque
acho que combina. E aí, quando ela foi entrando na adolescência, que ela foi percebendo que as coisas que ela gostava e que ela queria talvez entrassem em conflito com as coisas que os pais dela esperavam dela, ela foi se fechando. E aí, durante esse período que a história do livro se passa, que a gente vê ela voltando a se dedicar a coisas que ela realmente gosta, como a aquarela, que é um ponto que traz uma certa paz aqui nesse livro. Inclusive, quero trabalhar isso ainda, não sei se no vídeo de hoje ou no próximo, vai depender do quanto eu falar sobre essa história aqui, de quantos minutos tá esse vídeo. Se couber no vídeo de hoje, fica no vídeo de hoje. E sobre o nosso lindíssimo anjinho, eu acho que ele foge um pouco dessa coisa do anjo tradicional. Porque a gente tem a ideia de anjo como o extremo bem, sabe? Como uma coisa pura, uma coisa intocada. E no começo da história ele realmente é. Só que conforme não. Apesar de estar na Terra há muito tempo, ele tem pouquíssimo contato com pessoas, se não nenhum contato. Então ele tem uma maneira de falar diferente, sem muitas gírias, ele não conhecia o conceito de ironia até o primeiro diálogo deles. Então, ver como ele vai se adaptando, né, à vida. Não se adaptando, mas ele vai entendendo como é que o mundo funciona. É um processo bem divertido também, mas ele corresponde ao estereótipo de anjo no sentido de sempre proteger a Isabel nos perrengues que ela se mete ali. E parece que eles têm alguma conexão maior, né? Que ele consegue escutar quando ela precisa de ajuda e ir lá, cuidar dela. E é uma relação muito lindinha. O romance deles dois é um slow burn, então sim, vai demorar, mas vale a pena. E o epílogo entrega cenas lindíssimas, prontas para serem transformadas em fanarts. Então é isso, gente. Temos a Nina, a best da Isabel, que é uma personagem muito divertida e carismática, mesmo que ela tenha poucas cenas, né? Que ela aparece, mas é muito divertido ver como a relação das duas funciona, apesar delas duas serem bem opostas. Então, amei, toda pessoa quietinha precisa de uma amiga badalada pra fazer o contraponto, né? Porque é tudo na base do equilíbrio. Agora sim, em linhas gerais, foi uma leitura que eu gostei, mas ao mesmo tempo não foi uma coisa, uau, incrível, super marcante. Como eu disse pra vocês, eu acho que eu não era tanto o público dessa história, apesar de eu gostar bastante de romances slow burn e ficar tipo, oh meu Deus, eles deram as mãos! Não foi tão pra mim. Então foi uma leitura que eu dei 3 estrelas. E ele é um livro bem rapidinho, é uma história de aquecer o coração, é uma história que traz muito conforto, né? Mas pra mim foi 3 estrelas. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, não fique chateado comigo se você amou essa história. Mas temos aqui, eu não vou deixar de divulgar a literatura nacional, né? Mesmo quando os livros não entram pros meus favoritos, eu acho super importante a gente valorizar o que a gente tem aqui. Então, se pelas características que eu citei aqui, é um tipo de história que você amaria ler, leia, porque a gente tem que apoiar os nossos autores e a nossa produção. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva nesse canalzinho lindo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho! Ah, e aqui do lado tá a minha playlist de resenhas pra você conhecer outras coisas que eu gosto e que eu não gosto também. Porque a gente fala sobre tudo aqui.